Chegou naquele momento do teu projeto que tu precisa criar uma treliça no ArchiCAD e tu não sabe por onde começar? Então se liga que no vídeo de hoje eu vou te mostrar o passo a passo. Antes de partir para o conteúdo, eu vou te pedir para se inscrever no nosso canal e não se esquecer de ativar o sininho para sempre ser lembrado de novos vídeos e novos conteúdos aqui no canal da Hub no YouTube. Agora sim, bora se jogar de cabeça no vídeo de hoje. Esse aqui então é o modelo que a gente vai trabalhar nesse exercício, pessoal. Vocês podem ver que é uma casa com um estilo bem convencional, né? Os telhados aqui com duas águas e tudo mais, né? E é um projeto que a gente pegou para trabalhar com uma reforma e uma adaptação do seu uso residencial para um uso comercial. Então olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês primeiro o meu mapa de vistas, que eu tenho aqui toda a pastinha relacionada aqui aos elementos existentes. Então como vocês podem ver aqui, olha só, eu tenho o modelo completo numa isométrica. Deixa eu dar 2 cliques aqui, para a gente ter uma noção geral do que é a casa. A gente tem aqui uma vista dela cortada e aqui da visualização de uma perspectiva mais genérica da fachada frontal. E olha só, pessoal, aqui agora a gente tem a parte do projeto planejado. Então deixa eu vir já para a mesma vista aqui da fachada frontal de como que seria esse projeto executado. Olha só, vocês notam que é uma bela de uma remodelagem aqui no BIM. Aqui a gente praticamente destruiu toda a parte aqui de dentro, né, e deu lugar aqui a quase que um galpão todo aberto com seus banheiros comerciais aqui atrás e o acesso para o pátio interno. E vocês podem ver, pessoal, que a solução de cobertura aqui é um telhado com uma água apenas caindo aqui para trás e recolhendo a água da chuva aqui pela calha e pelos ralos. Então o que a gente precisa fazer é complementar essa solução inserindo uma treliça, um conjunto de treliças aqui nessa nossa cobertura para fazer a sustentação desse nosso telhado. Então como é que a gente pode fazer isso? Aqui dentro do ArchiCAD a gente tem uma das opções é trabalhar aqui diretamente com a ferramenta Objeto em modelagem. Então eu seleciono ela aqui, vou lá no Ctrl T para abrir as definições e aqui se eu digitar treliça, vocês já vão ver que a gente tem várias opções para trabalhar e opções bem diferentes aqui. Então por exemplo, deixa eu pegar uma que se adapta mais aqui à minha necessidade. Eu vou pegar, por exemplo, essa opção aqui, que eu acho que é a que mais se adapta ao meu caso. Vou escolher ela, vou dar um clique para inserir e agora vamos lá em 2D, né, em F2, eu acho que é o jeito mais fácil de inserir qualquer elemento. Eu vou dar um clique aqui para inserir e mais um clique aqui para confirmar. Eu vou selecionar aqui agora essa treliça e no Ctrl D vou posicionando ela onde eu quiser. Aqui a gente tem uma dimensão interna que não está correspondendo à largura total, né, o comprimento total aqui desse elemento. Então, deixa eu medir aqui quanto é que mais ou menos seria, ó, 9 metros e 32 centímetros. E com a treliça aqui selecionada, a gente pode ir lá no Ctrl T e aqui a gente pode modificar o comprimento. Então 9,32 e Enter para confirmar. E olha só, pessoal, ele modificou aqui, a gente pode então e reposicionando. Só que olha só, pessoal, a gente selecionando ela, a gente pode notar aqui que ela tem 9,32, só que ela tem aqui uma parte a mais, que é o balanço aqui da treliça. Vocês podem ver que o 9,32 está sendo considerado desse hot point aqui até o final, ó, 9,32, e a gente tem aqui de balanço 23,47. Primeiro de tudo, antes da gente arrumar isso, deixa eu ir lá no 3D para mostrar aqui para vocês a posição da nossa treliça. Vou selecionar ela aqui. E ela está vinculada ao térreo e a menos 1,05 m. Deixa eu deixar ela zerada aqui então, olha só. E daí agora eu vou vincular ela a outro piso, vamos lá, segundo pavimento. Tá, já ficou um pouquinho melhor. Mas ainda assim eu vou dar um Ctrl D e vou tentar vincular ela aqui, encostando na minha cobertura. Então, olha só, interessante, ela já está numa posição mais ou menos correta, pelo menos aqui na frente, né, da edificação. Vamos resolver lá a questão do balanço, vou lá no Ctrl T e olha só, nas definições aqui da treliça vocês vão ver que eu tenho aqui, ó, balanço 23,47 e aqui eu vou habilitar essa opção extremidades cortadas. Habilitei ela, vocês já veem que o balanço fica zerado, vou dar um OK para confirmar e olha só, agora ela está encaixadinha ali de acordo com a dimensão que a gente tinha inserido, o 9,32, né? E pessoal, agora seria o caso da gente adaptar essa treliça, que é a mais parecida com o que a gente conseguiu achar lá na nossa biblioteca, às nossas necessidades de projeto. Então a gente poderia clicar aqui, tem um vérticezinho roxo, aquele vérticezinho rosa, eu clico aqui nele e eu tenho opções aqui, ó, olha só, de alongar a altura, de mover o vértice, e assim a gente vai tentando adaptar as suas necessidades aqui. Só que vocês vão vendo, ó, que tem alguns parâmetros que são um pouquinho mais chatos, eles são um pouquinho mais presos. Por exemplo, vocês estão vendo que eu estou diminuindo aqui a altura da tesoura aqui, da treliça, só que todas elas são redimensionadas também. Então, em alguns momentos vocês podem se atrapalhar, pode ser um pouquinho chato de adaptar aqui esse elemento ao projeto de vocês. Então, nesses casos, o que eu sugiro, o que eu faço nos meus projetos? Eu vou pegar e vou jogar essa treliça aqui pro lado, ó, Ctrl D, joguei pro lado. E olha só, vou voltar lá no F2, lá em planta baixa, e eu tenho aqui um cara
que ele é o meu corte AA, olha só. Ele vai aqui fazendo toda a seção longitudinal aqui da minha edificação. Então eu vou pegar e no meu mapa de vistas, que ele já está configurado, eu vou pegar e eu vou abrir ele, ó. Corte AA, abrir ele, olha só, vocês podem observar essa nossa representação e a gente tem a seção perfeita aqui do encontro, da cobertura com as paredes, a angulação que a gente precisa da nossa treliça e tudo mais. E agora a gente vai fazer uma treliça do zero, pessoal. Então para isso se liga. Eu vou vir aqui na minha barra de ferramentas, na parte de documentação, e eu vou pegar uma polilinha, ó. Vou clicar e pressionar, pegar um favorito aqui qualquer, polilinha contínua, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o desenho do contorno geral da minha treliça. Então vou vir aqui bem pertinho, vou dar um clique para iniciar, vou pressionar meu Shift e eu vou fazer essa treliça aí com seus 130 centímetros de altura. Vou dar um Enter para confirmar, vou pressionar meu Shift, clico aqui no outro ponto, lá do outro lado da casa, e agora clico aqui no outro ponto encostado com a cobertura e vou fechar aqui essa polilinha agora clicando no primeiro ponto que eu tinha clicado anteriormente. E olha só, beleza. Vou até, pessoal, tô até repensando aqui, 130 de altura ficou muito alto, vou clicar aqui na aresta dela, eu vou pegar a opção aqui na minha paleta flutuante, vou pegar aqui a opção de afastar a aresta e eu vou diminuir 10 centímetros. Eu achei que ficou melhor. E galera, explicando um pouco o que a gente está fazendo, a gente está fazendo essas linhas aqui para justamente servir como uma referência para o ArchiCAD entender a dimensão da treliça que eu vou criar. Então, a partir disso, vai ser muito importante essa próxima instrução, pessoal. Essa linha de referência vai servir como uma referência do eixo central da minha treliça. O que isso quer dizer? Que quando eu pedir para o ArchiCAD construir a minha treliça a partir dessa linha, ele vai considerar a informação que eu vou dar de espessura final e ele vai usar aqui essa polilinha como referência do eixo central da minha treliça para extrudar a dimensão final. Então, o que isso quer dizer? Se eu pegar aqui e eu escolher que a minha treliça vai ter 5 centímetros de espessura das peças, ele vai extrudar 2,5 centímetros para cima e 2,5 centímetros para baixo dessa minha treliça que eu vou criar. Então, já sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na aresta aqui dessa polilinha e eu vou pegar aqui na minha paleta flutuante a opção de afastar todas as bordas. E olha só, eu vou afastar aqui, né? Vou dar esse offset para dentro de 2,5 centímetros e vou dar um Enter para confirmar. E assim agora a gente vai trabalhar com as tesouras da nossa treliça. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar agora a ferramenta linha e eu vou vir aqui e eu vou criar a minha primeira linha aqui alinhada com a minha polilinha que eu tinha criado antes. Então, dei um clique aqui para confirmar. Vou selecionar essa minha linha, dei o Tab aqui para achar ela e dei um clique em cima, consegui selecionar. E agora, pessoal, eu vou apertar Ctrl U para fazer várias cópias a partir dessa primeira linha. Eu vou escolher aqui a opção de arrastar e a opção de distribuir. Eu vou habilitar aqui o -1, dizendo que eu já tenho a última referência. E eu vou copiar 8 linhas aqui nessa sequência. Então, vou confirmar, dou um clique no primeiro ponto de referência, vou estendendo meu mouse, criando várias outras cópias e dou um clique no meu ponto de referência final para confirmar. E olha só que legal, criei aqui então todas as linhas que eu queria e agora é importante eu fazer com que essas linhas encostem apenas aqui nessa minha polilinha que eu tinha criado antes. Deixa eu até selecionar essa minha polilinha e eu vou trocar a caneta dela aqui para um azul mais chamativo, para a gente enxergar aqui essas cores diferentes. Então vou selecionar aqui rapidinho essas minhas linhas em vermelho e olha só, pessoal, uma dica super útil para vocês. Com todas essas linhas selecionadas eu vou apertar Ctrl e o botão de menos no meu teclado. Com isso agora eu vou dar um clique no elemento que eu quero que essas linhas vermelhas fiquem alinhadas. Então chego pertinho aqui, dou um clique e olha só, todas as linhas se alinharam no ponto certo, né, no ponto de encontro com as linhas azuis da polilinha que eu tinha clicado como referência. A partir disso então, vou pegar de novo a minha ferramenta linha aqui na mesma cor vermelha e agora eu vou criando aqui esses encontros das minhas tesouras. Vou fazendo aqui todo esse nosso desenho conforme a nossa necessidade para fechar aqui a nossa treliça. Beleza, olha só o desenho que a gente vai ter. Então, vou fazer de um jeito mais fácil, ó. Vou pegar e vou selecionar a ferramenta linha e apertar Ctrl A. E agora eu vou selecionar a ferramenta polilinha e apertar Ctrl A também. E olha só, tudo é selecionado aqui no meu desenho, né? Todas as linhas e polilinhas. E a partir disso, pessoal, agora sim, eu vou vir aqui em cima em modelagem, extras de modelagem, Trust Maker e criar treliça. Vou dar um clique aqui. E olha só, pessoal, aqui agora eu tenho essa janelinha que pede as definições de acordo com as partes, os componentes da nossa treliça. Então, por exemplo, os elementos aqui com a caneta 58, a caneta vermelha, a gente
gente pode indicar aqui a largura e a altura, então eu vou dizer que tem 5 centímetros. E os componentes aqui das canetas azuis, eu também vou indicar que tem 5 centímetros de largura e altura. E aqui eu ainda posso escolher, pessoal, se eu vou trabalhar com um perfil maciço, um perfil com seção vazia ou um perfil em aço. Eu vou deixar a primeira opção mesmo e eu vou dar um OK para confirmar. E olha só, agora eu vou salvar essa treliça e eu vou salvar ela na minha biblioteca interna. Aqui já tem o nomezinho indicado, treliça 1, beleza, vou clicar aqui em salvar. Apareceu uma mensagem aqui de confirmação que eu consegui criar aqui essa nossa nova treliça, vou dar um OK. E olha só, ela apareceu aqui em cima pra gente. Então vou selecionar ela está vinculada aqui ao nosso térreo, a 6,17. Deixa eu vincular aqui ao nosso segundo pavimento e eu vou zerar aqui essas informações. E ela ficou alinhadinha aqui agora no zero do meu segundo pavimento, né? Mas correto, de acordo com o meu projeto. Eu venho aqui pertinho, dou um Ctrl D e alinho ela aonde eu quero. Então vou alinhar ela aqui com o encontro com o telhado. E olha só, pessoal, o que eu tinha comentado para vocês anteriormente, a gente pode enxergar claramente agora. Olha só, a gente tem aqui a nossa treliça final, só que o nosso desenho das linhas azuis e vermelhas aqui estavam correspondendo ao eixo central dos elementos que a gente ia criar logo depois. Então, dessa maneira, ela fica encaixadinha, bonitinha, e a gente tem aí o resultado final que a gente queria. Daí agora sim eu posso selecionar aqui todas as linhas e deletar, e agora a gente fica com essa treliça da maneira que a gente queria. Deixa eu ir lá no 3D para mostrar aqui para vocês nosso resultado final. E olha só, pessoal, vocês podem observar que está exatamente do jeito que a gente queria. Então, dessa maneira, fica muito fácil a gente criar as nossas treliças. Eu posso agora vir aqui em planta baixa, no F2, e aqui em planta baixa a gente pode selecionar ela e posicionar de acordo com a posição que a gente quer. Então, vou dar um Ctrl D aqui, vou afastar 1,50 m e aqui agora no Ctrl U eu posso incrementar e desdobrar, vou dar um OK. E aqui eu vou indicar a minha distância entre cópias de 1,50 m e vou copiando várias vezes aqui para baixo. Dou mais um clique para confirmar e beleza, vamos lá no 3D. E olha só, pessoal, a gente tem aqui as nossas treliças posicionadas de acordo com o que a gente queria. No nosso projeto, a gente fez mais uma treliça ainda, só que num comprimento menor aqui com uma distância de 1,50 m também, para encaixar aqui, não ficar um vão tão grande entre a última treliça e o final aqui da nossa edificação. Vocês já entenderam como é que se faz o esquema agora? A gente faria um corte aqui, estipulando qual é o comprimento total e criaria mais uma treliça para encaixar aqui. Pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de dar um like aqui nesse conteúdo. Não esquece também de se inscrever no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo aqui no nosso canal no YouTube.